Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre Poder Legislativo. Qual parte do Poder Legislativo nós vamos falar na aula de hoje? Reuniões, ou também conhecidos como sessão legislativa. Olha só, a gente já conversou nas nossas aulas sobre o Congresso Nacional, já conversamos sobre a Câmara de Deputados e a última aula foi sobre o Senado. E agora a gente vai tratar desse miolo aqui, ó, do Poder Legislativo no que diz respeito às reuniões e depois comissões parlamentares de inquérito para, ao final da aula, desse ponto processo legislativo, falar sobre o processo legislativo, beleza? Vamos lá então. A aula de hoje fala sobre reuniões do Legislativo Federal, conteúdo da Constituição, jurisprudência, doutrina e questõezinhas de fixação. Congresso Nacional e suas reuniões. Vamos lá. A Constituição Federal trata das reuniões legislativas do Poder Legislativo Federal no artigo 57. O artigo 57 é o ponto principal da nossa aula de hoje. Extremamente importante a leitura dele. Pega material atualizado. Aqui a gente está trabalhando com material atualizado, mas cuidado com as apostilas ou, porventura, uma Constituição velha que você tenha na mão aí. Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse inciso, ou melhor, o caput do artigo 57, essa é a redação do caput do artigo 57, merece uma atenção especial. Primeiro, a reunião ou sessão legislativa, ela tem início no dia 2 de fevereiro. E ela termina no dia 22 de dezembro. Preste muita atenção nessas duas datas. Preste muita atenção nessas duas datas. Por que isso? Eu já vi apostila, já vi livro e muito candidato desavisado dizendo que no Brasil existem 2 sessões legislativas ou 2 reuniões legislativas. Olha aqui, é anual, não é semestral. A reunião começa no dia 2 de fevereiro e termina no dia 22. O fato é que no meio do caminho tem um recesso legislativo. Mas isso não quer dizer que são 2 sessões legislativas ou 2 reuniões legislativas. É uma só. A reunião é anual e não é semestral. Ela tem início em 2 de fevereiro e o final dela é do dia 22 do 12. E no meio você tem um recesso parlamentar, que ele começa em 17 de julho e termina em 1º de agosto. E depois de 22 de dezembro? Parou tudo, não é mais sessão legislativa. Talvez não é mais sessão legislativa ordinária. Pode rolar uma sessão legislativa ou uma reunião legislativa extraordinária, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: as reuniões... Cadê o que eu quero? Tá aqui. As reuniões legislativas do Congresso Nacional, do Legislativo Federal, começam no dia 2 do 2 e se estendem até o dia 22 do 12. Isso aqui é o período de uma sessão legislativa, de uma reunião. No meio do caminho, 17 do 7 a 1º do 8, eu tenho algo conhecido como recesso parlamentar. Isso aqui é um recesso parlamentar, mas a sessão, a reunião é uma só. Aqui é o início e aqui é o fim. Tem muita gente boa que diz que essa é uma sessão e essa seria a segunda sessão. Não, isso aqui é o primeiro período. E este aqui é o segundo período de uma sessão legislativa. Beleza? Sussa, tranquilos? E aqui, ó, pra cá é o que? Recesso. E pra cá é o que? Recesso também, tá? Só que é o seguinte,
a sessão legislativa começou e terminou aqui. Esse recesso é recesso de final de ano, né? É recesso de final de ano. E de início de ano aqui também, né, para os senadores. Beleza? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você grave, marque. Essas 4 datas são fundamentais para a tua prova. O examinador acha uma graça do outro mundo ficar perguntando essas datas aqui. Acha assim lindo, sendo que tem coisa bem mais interessante para ele perguntar sobre sessão legislativa, tá? Então, grava isso, faz esse esqueminha aí no seu material de estudo, dá destaque para essas datas, porque se isso cair em prova, é questão fácil, não é questão difícil. E você certamente vai acertar, beleza? As reuniões iniciam sempre em dias úteis. Isso quer dizer o seguinte: se o dia 2 de fevereiro cai num domingo, então a sessão legislativa vai começar na segunda, primeiro dia útil. Se o dia 2 de fevereiro cai num feriado, que é na sexta-feira, por exemplo, a sessão legislativa só vai começar na próxima segunda. Sempre um dia útil, tá? Essa reunião também é chamada de sessão legislativa. Reuniões de sessão legislativa têm mais ou menos a mesma conotação. Em prova é difícil aparecer reuniões, em prova sempre aparece sessão legislativa. Ordinária, extraordinária, conjunta, preparatória. O que é isso, Rodrigo? A gente já vai ver o que é. Não se interrompe, isso aqui é um dispositivo da Constituição muito importante. Não se interrompe a sessão legislativa até que seja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Quando a gente fala em orçamento, o legislativo ele tem que aprovar para o próximo ano seguinte. Agora, em 2014, o Legislativo Federal está lá já começando a se preocupar com a aprovação da Lei Orçamentária para 2015. Acontece que o Legislativo pisa na bola, com frequência ele não termina no prazo normal, a aprovação do projeto de lei de diretrizes e de orçamento, da lei orçamentária anual. E aí o que acontece? A Constituição proíbe os caras de terminar os trabalhos, só o ano que vem a gente volta. Não. Vocês vão resolver isso aqui até o final do ano. A Constituição proíbe a interrupção da sessão legislativa até que se resolva. Não interessa mais se ela vai ser ordinária ou extraordinária, até o final do ano tem que estar resolvido, porque no ano que vem eu preciso de orçamento, né? Infelizmente, essa regra não funciona como um relógio suíço, de maneira perfeita, ajustada, né? Teve um ano que o ex-presidente da República, se eu não me engano foi Fernando Henrique ou foi o Lula, teve que iniciar o ano governando com medida provisória sobre orçamento, que é uma monstruosidade, é um absurdo. Por quê? Porque não tinha lei aprovada no ano anterior, né? Tiveram que fazer a maior correria, deu maior discussão, se era constitucional, se não era, mas o fato é que o presidente da República precisava de dinheiro para pagar a conta, né? E sem crédito, sem verba, como é que ele ia fazer? Não tinha lei aprovada, sacou da medida provisória e sapecou. Pagou as contas, não quis nem saber. Óbvio que isso deu muito problema jurídico e também para o legislativo, que não analisou no tempo normal, né? no tempo regulamentar. Beleza? Sussa, tranquilos? Agora a gente vai analisar tipos de sessão legislativa. Isso aqui é doutrina pura, isso aqui é Constituição, isso aqui cai em prova. E quando cai, candidato lê sessão legislativa ordinária, sessão legislativa extraordinária, sessão legislativa preparatória, sessão legislativa conjunta, ele apavora, porque se ele não estudou com cuidado, ele não enxergou essas expressões no texto da Constituição. Se ele não pegou manuais de direito constitucional, livros de direito constitucional, ele não sabe disso. Se ele não fez cursinho, então piorou, né? Então aqui no LAC a gente tem essa preocupação. Vai te dar classificado mastigado, né? Mais moleza do que isso, só sopa de minhoca. Então olha só, tipos de sessão legislativa: ordinária, extraordinária, preparatória e conjunta. Vamos analisar cada uma delas e as suas peculiaridades.
A mais simples dela é a sessão ordinária. É o tempo regulamentar. É do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro. Gurizada, vocês têm que trabalhar nesse período. Esse período não é para festar, esse período não é para bagunçar. Ah, mas tem um recesso. O recesso pula. A sessão ordinária é o primeiro período que vai do dia 2 de fevereiro até o dia 17 de julho. Segundo período, dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. É o tempo regulamentar. É igual um jogo de futebol, primeiro e segundo tempo, né? Quando você assiste uma partida de futebol, tem lá o primeiro tempo e o segundo tempo. Você está dizendo que teve 2 jogos? Não, um jogo só. Só um jogo com 2 tempos. É a mesma coisa aqui. Por isso que tem gente aí que fala, porque teve 2 tempos, teve 2 sessões. Lembra do jogo de futebol. Jogo de futebol, o que rola? 2 tempos. Às vezes tem prorrogação, não tem? Sessão extraordinária. Sessão extraordinária. Às vezes tem prorrogação, até pênalti, é extraordinário. O correto é 2 tempos de 45 minutos para um jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Sessão ordinária, primeiro período, segundo período, é uma sessão só, beleza? Mas tem a sessão extraordinária para trabalhos legislativos imprevistos e necessários. Pô, não estava prevendo determinada situação e apareceu, e eu estou no recesso, ou acabou a sessão, interessa, todo mundo volta para o trabalho. Olha só, como é que rola essa questão da sessão extraordinária, que é para um trabalho excepcional, aquilo que não estava na pauta ordinária de trabalho do Legislativo Federal? Ela pode ser convocada pelo presidente do Senado. O presidente do Senado pode falar, gurizada, volta todo mundo e vamos trabalhar no sabadão, no domingão, em pleno recesso parlamentar. Pode isso? Pode. Se for extraordinária, pode. Quem é que convoca isso? O presidente do Senado. Por que é que ele convocaria uma sessão extraordinária? Analisar decreto de estado de defesa ou de intervenção federal, bem como analisar pedido para decretação do estado de sítio e para o compromisso de posse do presidente e do vice-presidente. Olha que bacana. Presidente e vice-presidente da República tomam posse quando? 1º de janeiro do ano subsequente ao das eleições. Quando é que inicia a sessão legislativa? 2 de fevereiro. Pô, mas como é que faz? Convocação extraordinária, chama a gurizada lá do Congresso Nacional, vem aqui dar posse pro presidente, é extraordinário, dia 1º de janeiro. Tem lá a comissão e é feita, dá-se a posse ao presidente e ao vice. Isso é trabalho extraordinário. Analisar decreto de estado de defesa. Digamos que agora na Copa do Mundo, o povo brasileiro se rebele, faz uma revolução durante a Copa. Estado de defesa. Se não resolver o estado de defesa, peça autorização para decretar estado de sítio. Tá? Convocação extraordinária. Convocação extraordinária. Beleza? Vamos ver outras hipóteses. Sessão extraordinária. Convocada pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Ou a requerimento da maioria absoluta dos membros dessas casas. Por que é que eu teria essa sessão extraordinária convocada pelo presidente da República, ou pelo presidente da Câmara, ou pelo presidente do Senado, ou ainda por requerimento da maioria absoluta dos membros do Parlamento? Assuntos urgentes de interesse público. Em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas. Então olha só que bacana esse dispositivo, o mecanismo dele. Presidente da República convocou sessão extraordinária porque é um assunto urgente de interesse público. Pronto, está resolvido? Já tem sessão? Exige aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas. Presidente da Câmara convocou. Pronto, está resolvido? Convocou para situação urgente ou de interesse público? Agora, aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas. Presidente do Senado, mesma coisa. E olha que interessante, requerimento da maioria absoluta dos membros de ambas as casas. Está resolvido? Não. Ainda assim precisa da aprovação da maioria absoluta. Tem uma segunda votação. O requerimento tem que ser assinado pela maioria absoluta. E esse requerimento é submetido à votação das duas casas e a aprovação só por maioria absoluta. Bacana, né? Isso aqui é sessão extraordinária, é situação imprevista e necessária.
Na sessão extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará a matéria para a qual foi convocado, exceto aquela questão do parágrafo 8º desse artigo 57, que a gente vai analisar, fala de medidas provisórias que têm que ser apreciadas pelo Congresso, mas no próximo slide a gente vê isso. O que eu quero dizer com isso aqui? Ou melhor, o que a Constituição quer dizer com isso aqui? Convocou uma sessão extraordinária é somente e tão somente para discutir os assuntos autorizados pela Constituição para serem discutidos numa sessão extraordinária. Eu não posso convocar uma sessão extraordinária para tratar de assuntos ordinários já discutidos ou em discussão. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então eu espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.